jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast Luiz Alebes e Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre coisas que um dev nunca... eu acho que eu errei. Isso aí que o dev faz. Coisas que o dev nunca fez. Porra! Bom, a gente vai falar sobre coisas que a gente como dev já fez e a gente acha que é relativamente comum a galera fazer, e vai abrir um pouco o coração aqui, então acho que quem é dev e vai ouvir vai estar se sentindo meio em casa nesse episódio aqui. Pra isso eu trouxe 3 pessoas do Labs. Oi, eu sou o Renan, da arquitetura aqui no Luiz Alebes, e hoje vocês vão conhecer meus podres, né? Oi, eu sou o Pedro, sou desenvolvedor no Luiz Alebes, e hoje eu vou falar dos podres do Renan. Falou, viu? Nunca fez, né? Sempre assim. E aí, galera, eu sou o Jesus, tô muito feliz de estar de volta aqui, meu segundo podcast aqui com Cabeça de Lab. Eu sou diretor da área de engenharia aqui da parte de tecnologia. Boa, então vamos lá. Quem nunca chegou no FTP lá, quem precisou logar no FTP, né? Porque talvez quem é muito novo não precise disso. Mas logou no FTP, mudou lá e já era. Não copiou pra máquina nenhuma. Vocês já fizeram isso aí? Então, até um determinado momento da minha carreira, esse era o normal, né? Sei lá, eu fui conhecer o SVN muitos anos depois que eu já estava trabalhando, mas o normal era a gente abrir o FTPzão lá, arrastava, primeiro a gente copiava, renomeava a pasta que estava lá, né, para ou underline old ou underline BKP, e aí a gente pegava a nova e copiava lá pra dentro. Nossa, é muito verdade, underline old, underline 2, underline 3. Underline BK. E quando você tinha o old, underline old, daí 2, underline old, underline old 2. Nossa, eu lembro que tinha o WSFTP 95, era um baita client, tinha um clientezinho lá pra conectar nos FTP. Eu lembro que uma vez, logo no começo da minha carreira, eu tava fazendo um freela em São Paulo, assim, o cara não tinha nem editor de texto, assim, o cara entregou a máquina e falou, acessa aí, acessava pelo Explorer, assim, do Windows, o FTP, trocava no Notepad, os negócios em ASP, e subia de novo e ia vendo o que acontecia, sabe? Não tinha rastro em lugar nenhum, né? Cara, e agora eu vou desenterrar, mas eu acho que tinha plugin do Dreamweaver pra você conseguir mexer em algo que tava no FTP remoto. Cara. Eu lembro que no começo eu gostava do Dreamweaver porque tinha a interface visual. Você falou, nossa, cara, você consegue ver o que acontece. E na hora que você ia pro navegador pra verdade, não era nada daquilo. Ué, o que aconteceu? Faz sentido, né? Nossa, esse negócio vai muito acelerar meu desenvolvimento, né? Só que aí quando você vê... Pode crer, o Dreamweaver foi o primeiro editor que eu usei e eu, por muito tempo, achava que só existia ele. Que ele era a única maneira certa de se fazer um site. E se alguém falasse, não, cara, eu uso, sei lá, qual que tinha outro? Front Page, esse aí, velho. Nossa. E era uma treta, né? Porque a galera ficava de, não, front page é melhor. E, na real, velho... Era tudo muito ruim. É tudo muito ruim, cara. Quem nunca, né? Fez deploy sem pedir a permissão, assim, tipo, cara, vou fazer um deploy aqui, tá tudo certo, ninguém vai ver mesmo. Cara, para empresas menores é mais fácil, né? Até em agência, assim, a galera meio que tá lá no meio da apresentação com o cliente, você tá subindo, toca o telefone, o cara fala, o que aconteceu? Eu falo, ih, rapaz, não sabia que você tava mostrando, eu tava atualizando aqui. Não, quem nunca usou a frase assim, dá refresh aí no browser? Ou limpa aí seu cookie. Nossa, muito, velho, muito. Não, tá tudo bem aqui, cara, dá F5 aí. Na minha máquina tá rodando de boa aqui, ó. Essa frase é a mais clássica das clássicas, né? Leva no servidor essa máquina, então. Tem um conhecido nosso que fala, vou levar sua máquina então lá pra cloud. Olha, eu lembrei até de uma história, assim, com relação a deploy sem permissão, entra um pouco do deploy de sexta-feira, né? E eu lembro que quando eu trabalhava no Mortadela, sim, eu trabalhei lá, eu trabalhava no e-commerce do Mortadela, né? Então, tipo, parênteses, né? Foi o único e-commerce que eu trabalhei antes de entrar aqui. E era uma escala muito menor e tal, era muito
menos pessoas comprando até pelo mercado na época, então isso não fez com que eu tivesse conforto de chegar na entrevista daqui e falasse que eu tinha experiência com e-commerce, né? Bom, enfim. Onde o senhor trabalhou? Deixa pra lá. Mas aí quando eu fiz um deploy na sexta-feira, e na época o browser que mais se utilizava era o Internet Explorer, e eu usava o Firefox. Aí eu fiz, no meu deploy, eu coloquei um form dentro de outro, sabe? A tag form lá do HTML. E aí o que aconteceu é que ficou o final de semana sem o botão que estava dentro do form funcionar. Agora eu quero que vocês adivinham que botão que era esse que não funcionou o final de semana todo. De adicionar o carrinho. Submit. Concluir pedido. Exatamente, botão comprar. Nossa. O meu gerente, na época, ele chegou na segunda-feira, me deu uma baita bronca e falou, cara, eu não vou nem falar pra ninguém, porque se a galera ficar sabendo, você ia... Eu acho que o bicho ia pegar mais pesado pro seu lado, mas não faz mais isso, sabe? E testa, pelo amor de Deus. Cara, ele foi brother com você ainda, cara. Foi. Tem um episódio que passou, acho que uns 2 anos atrás comigo aqui no Isalabs mesmo, que eu fiz depois de uma aplicação e era um bagulho bem tosco. Era, tipo, só tava quebrando uma variável que era chumbada no código, que ela tava muito comprida, quebrando em 3 linhas, era uma stringona. Só que em uma das linhas eu quebrei e coloquei um espaço, sem querer. Não percebi. E aí eu fiz deploy. E essa variável era justamente a chave que fazia a aplicação conseguir chegar na fila da SQS e ler as mensagens. E aí quebrou, e era deploy via Fabfile. Enquanto o deploy tava rolando e eu vi que quebrou na primeira máquina, eu fiz o fix rapidão, nem abri pro request, e já comecei a fazer outro deploy em cima daquele antes de abrir pro request. Rezando pra ninguém descobrir o que tava acontecendo. Aí depois eu abri pro request e colei na galera, falei, galera, então aconteceu isso aqui, eu tive que fazer o deploy rapidão, não sei o que, não sabia o que fazer. Olhou pra minha cara e falou, mano, e rollback, existe pra quê? Falei, putz. O pânico falou mais alto. Fala, cara, meu corpo tava gelado, eu não sei definir coisa. Nossa, mas dessa de FTP, eu lembro que uma vez tava trabalhando numa empresa aí, né, e fui fazer um deploy e tinha vários servidores. Aí fiz um script pra rodar o FTPzinho lá que fazia o deploy pra tudo, né? Rolei script, terminou o negócio, o erro foi que era perto da hora do almoço. E parecia que tinha que terminar, entrei, validei lá, olhei lá em produção, tava funcionando, saí pra almoçar. Só que o que acontece? O script, na real, parou no meio, então ele aplicou em algumas máquinas e em outras não. Subiu só alguns arquivos. Então ficava um negócio quebrado pela metade. Nossa. E aí, em algum momento, meu chefe ligou e falou, meu, o que você fez? Eu falei, não, o negócio tá funcionando, eu testei. Ele, cara, não tá não, meu Deus, tá caindo tudo aqui. Eu tinha que sair correndo. Na época eu tinha pelo celular, né? Tinha um SSHzinho lá, entrei lá no negócio, meu Deus do céu. Você nunca faz update sem ware local, saca? Você sempre faz update sem ware em produção. Porque o local você nunca tem nada crítico, então você não precisa rodar isso. Você sempre fala, eu vou alterar aqui na mão, no banco, sei lá. Você não faz isso. Daí em produção você sempre fala update, blá blá blá, pum. E sempre quando você dá o enter, sua alma gela. Na hora, um instinto é tipo, já era, morri. Então, e eu tenho a teoria de que tem 2 tipos de pessoa. Aquelas que já fizeram update sem ware e as que vão fazer. Então, se a pessoa ainda não fez, eu fico com medo dela. É só uma questão de tempo. Um dia você vai... É tipo andar de moto, né? Ela tem 2 rodas, ela vai ganhar de você. Um dia você vai correr, cara. É verdade. Outra coisa que tem relacionada a banco de dados aqui é fazer select sem no-lock, saca? E em banco de dados que tem muita coisa, cara, se você faz isso, dependendo do que você tá fazendo, as aplicações começam a engasgar, tudo começa a dar errado, sabe? O mundo começa a acabar, as crianças começam a chorar. Não é legal, assim. Eu altamente não recomendo isso. Eu trabalhava numa agência e eu fiz o update lá, só que era no local web, assim. E aí o negócio deu tão ruim, cara, que eu tive que, ligar lá pros caras, volta o backup.
backup, pelo amor de Deus. Putz, eu já fiz isso também. De tão ruim que deu, porque, tipo, não tinha o que fazer. Tipo, destruiu o banco inteiro, sabe? Nossa, eu já fiz isso, cara. Né? Tem que sair acionando suporte desesperadamente. Nossa, cara. Eu tenho o mural da vergonha, né? Wall of Shame. O Fatala tem uma foto minha aí no Wall of Shame. Vocês lembram disso? Ô, Gouveia, tinha uma época que você ganhava muitas, né? É, cara. Tinha uma época que eu fazia muita bosta, velho. Porque eu fazia as paradas direto e o deploy era, tipo, a gente que fazia. E, puta, cara, eu às vezes fazia as paradas rapidão e fazia deploy. Daí eu esquecia de mudar variável e aí ia pra produção com variável local. Várias merdas do tipo. Só erra quem trabalha, né? É, exatamente. Tem isso aí também. Mas o Renan tava Mas aí falando... você trabalhava bastante, né? Trabalhava bastante. Talvez esse seja o problema, cara. Não, eu ia falar da questão do no-lock, porque eu fico meio revoltado com o design dessa sintaxe. Porque, na maioria das vezes, você não quer que trave a tabela, você quer fazer o read and committed. Então, o melhor é se fosse select lock. É verdade, né? Por que o approach aqui não é seguro, né? Arriscado por default. Cara, e dá uma balançada gigante se você esquece o no-lock e tal. E se fosse o contrário, ia ser muito mais fácil para a resiliência do próprio banco de dados. Cara. Eu tenho certeza que alguém que manja muito mais de banco de dados vai comentar ou mandar um e-mail aqui e falar, não, cara, tá falando besteira, mas me deixa sonhar. Cara, a gente sofreu algumas Black Fridays com isso. Saca? Com um banco engasgando por causa de query que a gente não otimizou e coisa que tava sem no-lock. Cara, vários traumas e quem nunca, né? Não, e total. E até no começo a gente fazia próprio cálculo de frete direto no banco, né? Então, cara, o poder computacional tava lá, né? Um no-lock que você não colocava ali era uma loucura. Então, tipo, meu, imagina, os anos 2000 lá era isso daí, mano. Tor Procedure pra vitória, né? Eu vou fazer menções honrosas aqui a tópicos relacionados, porque tem o migration no lugar errado, pra quem usa Django vai entender, e quem usa algum ORM que tem recurso de migrar, tipo Rails, uma parada assim, você vai entender o que eu tô falando, de você, cara, rodar um script que muda a estrutura do banco e tudo mais, em um ambiente que você, depois que rodou, viu, ops, esse não era o ambiente que eu tinha que rodar. Acho que isso aí é um negócio problemático. Às vezes, o ambiente de produção, por algum motivo, você tá conectado nele, e aí você dá tipo um make test. E aí, nesse seu make test, a tarefa inicial do make test é limpar o banco. E aí, ele limpa o banco, tipo, de produção ou de homolog. A gente já fez isso em produção aqui, na real. E eu lembro que quando aconteceu isso aí, velho, eu tirei meu fone e falei, fudeu, galera, fudeu, caiu tudo, não tem mais nada do banco aqui, cara. A busca tá vazia, não tem nada, fudeu. Fiquei desesperadíssimo, cara, desesperadíssimo. E a gente descobriu que foi um cara na frente, assim. E foi muito tenso, cara, foi muito tenso. Eu trabalhei numa empresa em que a gente usava SVN e aí alguém apagou o servidor lá do SVN, matou a máquina, a VM, alguma coisa do tipo, e aí eu já era, né, o servidor tal, né, o código lá, o repositório histórico. Aí o pessoal falou, aí eu perguntei pro cara de DevOps da época, falei assim, você tinha backup do servidor do SVN? Ele falou, como assim backup do servidor do SVN? O SVN não é o backup do código? Nossa! A sorte é que em alguns projetos, naquela época, a gente já usava Git SVN. E aí, como o Git tem o histórico local, né, a gente conseguiu voltar ao histórico de alguns projetos. Outros, começou do zero o histórico. Quem tá ouvindo e não sabe o que é SVN, o SVN é tipo um bagulho mais popular antes do Git. Acho que o Linus Torvalds ficou com ódio suficiente do SVN e criou o Git, acho que é essa história, mais ou menos. Mas o SVN, ele não tem histórico local, que nem o Git tem, saca? Que você tem o .git lá. Então, o Git, basicamente, cada clone dele é um backup, assim. O SVN não. O SVN, se você perdeu os servidores lá, já era. Você pode ter problemas sérios. É isso aí. E também a forma de versionar do SVN era diferente. Tanto é que na hora de você fazer merge, era uma desgraça. Tanto é que era o que a gente tentava fazer sempre. A gente evitava merge. Eu preferia pegar os dois arquivos e eu ficar copiando o que precisava do que fazer merge pelo SVN. Sim, na real, o meu merge no SVN era sempre copia o que o outro fez
e altera o seu no meio. É assim que eu fazia merge no SVN. É isso aí, mano. Nossa, é verdade, o SVN era muito desafiador mesmo, né? E tinha, até nas primeiras versões, você ia abrindo outras branches, ele meio que dava um CP, então o repositório ficava gigante, né? É verdade, mano. Ele ia até perder de vista. Agora eu quero perguntar uma coisa. Alguém aqui usou CVS? CVS? Sim, eu usei CVS. Que você não podia renomear a pasta, Não cara. podia. Você lembra disso? Nossa, era muito triste. Cara, eu tentei usar uma vez aquele da Microsoft, o Team Foundation. O Team Foundation eu não usei. Eu usei o Visual Source Safe. Também esse. Na real, acho que eu usei esse. Team Foundation é encapsulado. Eu não lembro qual que foi, mas eu lembro que foi um da Microsoft que ele só dava conflito o tempo inteiro, assim. Tipo, a gente não fazia praticamente nada no arquivo e ele, na hora que sincronizava, ele falava, cara, você precisa resolver essa lista de coisas aqui. Eu falava, velho, mas não, eu não fiz tudo isso, a gente não mexeu em tudo isso. E aí ele versionava um monte de dependência, arquivo de configuração e você falava, mano, era um pesadelo de mexer, saca? Eu acho que o Git é o cara que versiona mais fácil de mexer, assim. Parabéns pros criadores aí. Nossa, e quem que não trabalhou num projeto, né? Que tinha o editor formatava de maneiras diferentes o arquivo, então o cara mexia uma linha e o cara ia olhar lá e trocava tudo, aí o outro cara mexia de novo, desvoltava tudo e ficava na briga. Porra, cara, tipo, ninguém concordava em tab ou espaço, né? Aí exatamente. ficava essa guerra, cara. Aí o cara que colocava a linha no final, o outro que tirava a linha do final. O lance do Force na Master, eu já trabalhei num time que uma vez a gente fez as paradas e tal, e mudou umas coisas, e aí deu tudo certo. Daí um outro cara tava trabalhando, e ele fez uma paradinha e falou, putz, fiz merda, eu preciso colocar em produção, mas eu vou dar um push force aqui, ninguém vai ver. Só que ele trampava com SVN, antes ele não trampava com Git, saca? Daí ele não se ligou que quando ele dava push force na master, a galera fosse dar um Git pull, todo mundo ia ver que tinha alguma coisa errada ali. E aí, tipo, deu mega ruim, deu mega conflito, assim, porque mudou a árvore, daí ficou tudo zoado. Mas o Git, ele te dedura se você faz essas coisas, né? Sim, e o pior do push force é se o cara não tá atualizado, volta, tipo, dias ou até meses. Eu já vi voltar repositório aí. O cara fazia tempo que não trampava em tal projeto, em vez de ele dar um git pull, sei lá, a desculpa dele foi, eu confundi os comandos, eu dei um git push, aí o terminal falou, mano, você não pode. Aí ele deu um menos force. Git pull menos force, né? Aham. Ele teve a segunda chance ainda. E voltou, tipo, 4 meses atrás do repositório. Mas, pela magia do Git, a gente conseguiu recuperar, né? Nossa, cara. Quem nunca buscou em algum fórum ou no Stack Overflow, falou, nossa, velho, achei isso aqui, copiou, colou, funcionou e é nóis, sabe? Commit, vai filhão. Quem nunca fez isso, cara? Acho que eu já fiz mais isso com config. Usa essas configs aqui. Nem lia, nem sabia exatamente o que é. Trocava lá, nossa senhora. Imagina pegar a PNI da vida lá, ligava umas flags malucas, ela nem sabia o que tava fazendo. Funcionava, é nóis. Próximo. Os config de SEO, cara, que você vai lá, mano, como que tá dando problema aqui de no limit lá, eu esqueci o nome. O limit menos N. Isso aí. Cara, dá esse problema, você vai lá, digita no Google, a primeira resposta é a que funciona. Você vai, copia e cola, vai filhão. E aí você grava aquilo pra vida. E depois que você... Às vezes você fala, nossa, velho, mas... Deixa eu ver o que esse negócio faz aqui, né? Na real, eu acho que várias coisas eu aprendi nisso. Em olhar e falar, nossa, o que é isso aqui? Daí, pum, rodou, legal. Mas por que rodou? E aí você vai olhar e falar, entendi metade. Daí você segue o jogo. Mas acho que é engraçado, porque eu acho que depende, talvez olhando agora pra trás, assim, na minha carreira, eu fico vendo que no começo eu tinha muito essa gana de, putz, quanto mais rápido eu fizer isso, melhor, entendeu? E aí, nossa, você quer entregar o máximo de coisa possível e vai, sem necessariamente, talvez, entender o que é, né? Aquilo que te motiva, né? E depois de um tempo você começa a falar, peraí, mas o que é exatamente que eu tô fazendo, sabe? Por que esse negócio funciona dessa maneira? Depois de um tempo, fica aquela pergunta, né? Aquela coceirinha atrás da cabeça, falando, mas por que esse negócio funcionou e esse aqui não, né? E aí acho que você começa a ter uma outra perspectiva do como resolver um problema, sabe? Quando eu era mais júnior, cara, eu lembro muito bem que, tipo, tinha uma pressão pra eu fazer um sistema que claramente eu não tinha bagagem profissional pra desenvolver um sistema daquele. E aí, o que eu fiz foi, cara, sair procurando na internet e colando as peças, entendeu?
esse negócio funcionou, só que deu tanto bug que eu aprendi muito com os bugs que deu por causa disso, saca? Tipo, faz, sei lá, acho que uns 12 anos isso. É bizarro, sabe, essas coisas, porque você olha pra trás e fala, caraca, eu não faria isso nem a pau desse jeito hoje, porque foi muito vida louca, assim, muito vida louca. Tinha muito isso também em fórum, né? Lembra na época que você precisava... Por exemplo, no Linux, não tinha gerenciador de pacote como tem hoje. E aí você ia compilar algum programa que você ia utilizar. Aí, cara, não sei com vocês, mas comigo nunca funcionava o /configure e make install. Sempre faltava alguma dependência. Aí você pegava a mensagem de erro, jogava no Google e falava, falta lib e tal. Você ia lá, baixava lib, instalava lib, nem sabe o que ela faz e vambora. E daí, assim por diante. Ou quando você acabava de instalar o Linux e aí ele não reconhecia a sua placa de vídeo. Aí também tinha algum tutorial que alguém escreveu de como você pegar o driver da tua placa de vídeo e também vambora. Como que funciona? Não sei, cara. Mexer com Linux é uma parada à parte, né? Porque se você mexe ou mexeu com Linux, você com certeza vai passar por isso que a gente tá falando. De você ter que instalar uma coisa e falar, nossa, cara, tá dando erro, deixa eu colocar no Google. Daí o Google vai te dar lá. A maior dica que eu te dou é ler o que tá pedindo e entende o que ele tá pedindo ali. Porque dependendo do que rolar, tem versão de parada que mudou e você tá com versão desatualizada, você vai bater muito a cabeça até falar, nossa, cara, mudou o major da lib que eu tô instalando e a dependência que ela usa por baixo mudou totalmente, assim. Então, saber o que tá usando também faz uma puta diferença nessas horas. Mas hoje em dia isso acontece com coisas mais específicas ou se você tá usando aquelas distros mais, né, obscuras ali. Porque se você usa um Ubuntu da vida e tá usando as coisas assim do dia a dia, normalmente você não vai cair numa dessas hoje em dia, né? Eu lembro que tinha uma distro que era Slackware, né? Você rodava lá o _configure, ele falava, tá. Aí na hora que você dava o make, ele falava, beleza. Na hora que você explodia tudo, ele falava, você errou lá no começo, filhão. Ele não ia te ajustando ao longo do caminho, sabe? Cara, o Slackware foi meu primeiro Linux, cara. O meu professor da faculdade, ele falou, você quer aprender Linux? Vai no Slackware. Daí eu falei, beleza. Fui inocente, né? Cara, o bagulho já era tenso de instalar, saca? O Slackware era pra pessoas que estavam a fim de quebrar umas pedras, assim, porque... Escovar bit ali. Nossa, cara. Esse professor te odiava mesmo, hein, cara? Pior que ele era bom, cara. Ele era bom mesmo. Eu com Linux teve uma época que eu baixei, cheguei a baixar quase a internet inteira. Foi quase o Node Modules que eu tava com o Ubuntu. E eu gostava muito de jogar joguinho de computador na época, né? E faz muito tempo. E, tipo, não tinha quase nada pra Ubuntu, pra Linux. E aí era o Wine, né, que emulava. E eu cheguei num ponto que eu tava baixando DLL no Linux, colocando em diretórios específicos pro Wine conseguir reconhecer que aquele DLL existe pra poder rodar tal jogo. Cara, que gambiarra, velho. Parabéns pela iniciativa aí. O que você aprendeu com isso? Eu consegui rodar alguns joguinhos no Linux. Caramba, que da hora. Mas, cara, sobre o Slackware aí, eu acho que é a mesma coisa do... Sabe aquele cara que joga CS com um mouse ruim, pra quando ele pegar um mouse bom, ele só dá headshot, sabe? O Goku que treina com uma botinha de metal lá, cara, isso é a mesma coisa, cara. E aí, a hora que você troca de mouse, você percebe que não é bem assim. Você só tem né? Não ter backup. O que vocês já sofreram com não ter backup? Em qualquer contexto. Porque não ter backup pode ser perigoso em instâncias diferentes, né? Eu trabalhava numa empresa que fazia um ERP para fabricantes de molas. Olha que coisa específica, né? E daí... O ERP voltado só pra mola? Isso, para fabricantes de molas. Caraca, que otimização, hein? Caramba. Exatamente. Era um grande nicho. E é interessante, nessa época, curiosidade, na empresa eu tirei uma certificação de cálculo de molas. Mas, por favor, não me peça para calcular uma mola hoje, que eu não lembro quase nada. A gente vai fazer isso amanhã, Renan. Você tem essa madrugada para lembrar. E aí, cara, eu tava indo junto com o meu chefe para um cliente que a gente ia fazer a atualização do sistema, do ERP. E aí no carro ele falou para mim, cara, você acredita que numa vez eu fui fazer
uma atualização dessa num cliente e eu apaguei o banco de dados sem querer, cara. Eu rolei o comando errado e apaguei o banco de dados. Eu falei, caramba, e aí? O que você fez? Ele falou, eu dei uma procurada, eu vi que numa pasta ali tinha um backup. E aí eu restaurei, não sei nem de quando era aquele backup. Aí a gente deu risada, tal, não sei o quê. Aí eu cheguei no cliente, fui fazer a atualização. Apaguei o banco de dados também. Procurei na pasta ali, tinha um backup, restaurei o backup. Mas como assim? Eu queria dizer que eu descobri o desfecho da história na hora que você falou que você tava no carro e ele te contou que... Ele deu spoiler do que ia acontecer. Caraca, cara. Foi tipo um filme do Tarantino. Caramba, Inception isso aí, né? Exatamente. Caraca, eu velho. ainda dei muita risada com ele no carro. Falei, caramba, cara, como que isso acontece e tal. Aí aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Caraca, cara. Caramba, ainda bem que você não deu uma zoada pesada nele. Não, você é burro, hein? Fala, nossa, só gente muito burra faz isso. No outro dia você, caramba, eu sou muito burro. Testar / homologar em prod ou copiar config local pra prod. Não, isso aí ninguém faz, você não pode. Como não pode, cara? Não pode testar em prod não, cara, ninguém faz isso. Bem, hoje eu espero que você não faça, mas ao momento eu vou na sua carreira. Ao longo da carreira, principalmente no começo, já entrei direto no servidor, dava um VI lá nos arquivos, editava, via o que acontecia. Aí esse aqui um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, e agora foi, parou de dar erro, vai. Agora replique nos outros, né? Esse negócio de entrar em máquina, alterar código e dar restart na aplicação, a gente já fez. E depois já esqueceu de abrir o PR com a mesma alteração que fez em prod. Nossa, na hora que quem fez deploy, nunca, voltou velho? tudo. Quem nunca ia perder isso aí? Nossa. Em Java, quando você gera um jar ou um war ou algum pacote, isso aí é um zip, tá ligado? É um tar, não lembro, mas você consegue descompactar esse cara e você consegue mexer nas classes que estão lá dentro e tal. Dependendo do que você fizer, você consegue abrir isso no seu editor e usar esses caras lá pra poder fazer alguma coisa, ver se tá buildando, se tá funcionando, e depois você pacota tudo de novo e vai filhão. E cara, eu já fiz isso algumas vezes, viu? Fora daqui eu fiz muito mais do que aqui. Caramba. Já fez isso, Jay? Nossa, Achei código Alien, né, mano? é tipo, é o cherry pick do ponto class, tá ligado? Cara, isso aí é hardcore, assim, de gambiarra no Java, saca? Nossa, eu já fiz ao contrário uma vez, que tem o ponto class, que ele tem uns caras que ele consegue meio que reverter, né? Mas ele perde todos os nomes, né? Mas você fica com a lógica, sabe? E aí você troca o que você quer e depois gera o ponto class de novo, joga ele de novo e vai pra frente. Eu já fiz isso numa outra empresa. Caraca, hardcore, cara. Tem um cara que trabalha com a gente aqui, ele já fez uns bagulho hardcore assim, quando eu trabalhei com ele uns 10 anos atrás, cara. Pra rodar umas paradas assim. Eu lembro que ele já fez umas magias dessa aí. Se precisar, faz, né? Porque não tem o que fazer, mas... feito é melhor que perfeito, entendeu? Às vezes. E quem nunca fez um cron pra automatizar... Eu tô fazendo entre aspas com a mão aqui. Automatizar o deploy, saca? Vocês já fizeram isso? Nossa, Chrome, com Nossa, certeza. já fiz muito, cara. Tinha os scripts que ficava de hora em hora lá, ainda falava, cara, tá automatizado, cara. É só você começar no Git. Aí de minuto em minuto ele via se tinha o GIF e já aplicava o deploy. Nossa, eu muito fiz isso. Pedreiragem. Nossa, cara, fiz demais. Webhook nada. Ele entrava lá e, cara, de minuto em minuto ele ficava lá vendo se tinha diferença. Nossa, a Cron é a mãe das gambiarras, cara. Belo sistema. Se dava algum pau, você entrava na máquina, via lá, Git corrompido, só vai baixar de novo, hein? Pega aí. É isso aí. Nossa, uma vez eu fiz um trabalho que tinha que ter uma cron pra reiniciar o negócio, porque tinha um memory leak, então de tempo em tempo você tinha que reiniciar pra não explodir, sabe? Porque ele não voltava sozinho, você tinha que ficar reiniciando o Tomcat lá. Você percebe que você fez o over-engineering quando você tá explicando pra alguém, né? E aí você... É verdade. Na segunda vez que você tá explicando, você percebe, né? É verdade. E aí você fica assim, aí a pessoa, mas por que você fez isso? Não, é porque caso a gente precise, tudo é isso, né? Caso precise, e todos os seus argumentos é isso, caso aconteça, tal, né? Tipo, nada aconteceu, né? E na real nunca acontece. Não, é claro que não, né?
há muitos anos atrás, eu já fiz parada e fui almoçar, saca? Tipo, eu vou atualizar o sistema aqui, e vou almoçar. E daí no almoço te ligam e falam, cara, o sistema aqui, você tinha feito alteração? Eu falo, tinha. Não, é que não tem mais nada rodando. Aí você fala, nossa, brother, eu acho que eu esqueci de mudar aquela variável lá, que você tava tudo pro local e o banco não tá mais conectando. Então, tipo, quando você estiver trabalhando com FTP, o maior segredo é nunca copiar a pasta do projeto inteiro, porque seu config provavelmente vai estar setado para usar o local e você vai ter comentado lá os settings de produção, cara. E aí sempre vai dar ruim. Ou não usar FTP, né? Também em 2020. Não tem por que usar FTP mais, cara. Cara, é mais difícil, cara. Cara, eu acho que a gente tem soluções melhores, né? Isso que eu ia falar, usar o Heroku é uma saída excelente hoje em dia, né? Cara, às vezes você vai se deparar com essa coisa onde você não tem opção, ou é FTP ou é nada. Cara, eu acho que a maior parte dos programadores ainda lida com esse tipo de coisa, de verdade. Eu acho que a gente é privilegiado aí de usar Kubernetes e automações a mil. Pode ser a minha bolha, cara, mas assim, dá um git pull pelo menos lá, né? Não sei. Eu espero que a galera não use mais tanto FTP quanto eu acho que a galera usa, assim. Eu acho que eu acho que talvez eu tenha com o Gouveia, sabe? Eu acho que tem muitas empresas, talvez menores, freelancer, muita gente que continua fazendo vários trabalhos que talvez não tem tudo isso de estrutura, né? Aqui o FTP do DreamHost, entra lá e larga, entra lá e derruba o código lá. Apesar de ser muito da realidade da galera, eu acho que vale a pena todo mundo olhar e se questionar, né? Se isso é o melhor que você pode fazer naquele momento, sabe? Porque, com certeza, tem uma maneira mais segura de você mandar código, shippar código para produção sem ter que depender só do FTP, sabe? Sim. E vamos lá. Vamos supor que você realmente tem ali, no seu caso, ali, um FTP e é a única forma de você colocar o código em produção. Faz pelo menos um script que automatiza essa parte de mandar o código da tua máquina para o FTP, porque no dia que você trocar essa forma de colocar o código em produção, já está encapsulado ali os passos que são necessários para você colocar o código em produção. E eu acho que você vai ser brother com toda a classe de programadores que vai pegar seu código depois também. Não, é verdade, eu lembro logo que eu cheguei no Maga, 10 anos atrás, era tudo FTP, né? E eu lembro que eu e o Raul, a gente fez um jar que fazia exatamente isso. Ele entrava nos FTP e pegava a estrutura de pasta que tinha e fazia um backup, inclusive, do que tinha no servidor, sabe? Então, ao mesmo tempo que você automatizava para enviar, você tinha um backup do que estava rolando lá, né? Porque às vezes vai que outro desenvolvedor entrou lá, mudou alguma coisa e não era exatamente aquilo que estava sincronizado, né? Então, nossa, putz, cara. Abraço aí por Raul Fortes aí, grandes nossa, histórias. Cara, doideiras demais. Estimar que vai terminar uma tarefa infinita. E esse estimar uma tarefa que nunca acaba, ele pode acontecer por vários motivos, assim. O que vocês já têm pra falar sobre isso, assim, de estimar? Cara, eu já peguei uma tarefa, porque, tipo, eu ia sair de férias em uma semana, aí o meu líder falou assim, pega essa tarefa aqui, que eu acho que você consegue terminar em uma semana. Aí eu olhei o título da tabela, da tarefa, não li a descrição nada, falei, acho que dá pra terminar em uma semana mesmo. Aí eu peguei, não consegui terminar, saí de férias, 30 dias, na hora que eu voltei, eu tava com a mesma tarefa, foi mais um mês, não consegui terminar, coloquei um bloco, voltei, puxei outra coisa, e só um ano depois que conseguiram terminar aquela tarefa, velho. Caraca, velho. Caramba, mano, um ano, velho, eu tô impressionado aqui agora. Foi culpa sua, inclusive, Jason. Nossa. Caraca, velho. Ele só conseguiu porque, tipo, o Google tirou a documentação porque ele não queria mais que a galera usasse aquilo pra browser. E aí só conseguimos terminar essa parada usando o Web Archives com a URL. Caraca, pra conseguir acesso à documentação. Parabéns aí pelo esforço, hein, cara. Hein? Tô orgulhoso de você, Pedro. Perseverança, é isso aí. Não, essa daí, quem terminou isso aí foi o Chico. Manda um beijo pro Chico. Eu acho que acontecia muito conectando com aquilo que a gente falou do negócio de over-engineering. Eu tenho a tendência de começar a fazer, sabe, aquela pessoa do design pattern,
Tá? Fala, não, aqui a gente vai colocar um façade, aí vai para uma factory, vai para um adapter, vai não sei o que, tá lá. E aí quando você vê, você tá com 30 capítulos lá do livro do Goff e ainda não terminou sua tarefa, entendeu? Então, hoje em dia, sabendo disso, quando eu começo a fazer alguma coisa, eu já começo a conversar com outras pessoas para eles validarem se eu tô viajando muito, entendeu? Fala, eu acho que eu vou fazer isso, aquilo, porque senão eu vou sem fim, sabe? Cara, normalmente eu fazia isso talvez por 2 motivos, assim. Ou você tá com uma boa vontade gigante de resolver um problema que você acha que sabe como resolver, e é um problema que talvez seja muito complexo pro tempo que você falou que conseguia resolver, e aí, fatidicamente, você falha miseravelmente, ou você simplesmente não levanta o suficiente. Então, eu já passei uns perrengues com isso, assim. Cara, eu já subestimei tarefa, assim, também, sabe? Trabalho e falar, não, acho que isso daí é tranquilo. E pior ainda, tem uma história que, eu fui fazer negócio, acho que isso aqui preciso fazer disso. E na hora que chegou, depois eu já tinha, obviamente, estourado o prazo, eu vi que a minha modelagem estava errada, que eu não ia conseguir fazer aquilo com aquela modelagem, sabe? Foi muito frustrante, porque além de tudo, de perder o tempo codando os negócios, ainda tive que remodelar tudo o negócio. Ele foi, tipo, foi muito triste, assim, sabe? Ter que voltar e dar todos esses esforços. Foi algumas noites em claro ali pra pagar o débito ali de uma coisa de você não ter se planejado aí, que nem o Renan, obviamente. Cara, vou fazer isso dessa maneira. É o planejar para executar, né? Eu acho que, putz, quando você tá mais empolgado, tem menos experiência, você dá menos valor pra esse tipo de coisa, né? E você acaba cometendo esses erros. Nossa, demais. Totalmente. Eu acho que eu sofri bastante com isso, cara. Desse jeito que você falou, assim, de estar empolgado e falar, nossa, eu vou muito fazer isso. E daí você começa, não, isso aqui eu vou fazer hoje. Daí, não, vou terminar amanhã. Daí passou 4 dias e você, não, mas agora eu termino. Daí passou 2 semanas, você fala, eu acho que eu termino na próxima. E aí quando você viu, tem 3 meses e você ainda tá achando que vai terminar em pouco tempo, saca? Tipo, eu já peguei muita coisa pra estudar e falar, não, vou fazer esse negócio aqui, ó. E aí você começa a cavar, e daí você vê, e quando você olha pra trás, você fala, nossa, velho, eu já tô há muito tempo nisso, eu já tenho que parar e desistir, sabe? Porque eu não planejei direito, não estudei direito que eu precisava estudar, eu preciso engordar minha base de conhecimento em outra coisa antes de revisitar isso aqui. Teve muita coisa de machine learning, NLP, que, cara, eu aprendi no Forceps, porque eu achei que era um negócio mais simples, comecei a cavar. Não é que eu vi, tipo, eu tinha cavado 3.000 metros e falei, nossa, brother, eu preciso voltar uns passos aí. E aí que eu comecei a olhar e falar, puta, eu preciso aprender isso aqui, preciso aprender aquilo ali. E aí você volta, começa a estudar outras coisas pra te dar conhecimento e base suficiente. Então acho que eu aprendi a dar muito mais valor pra planejar, estudar o que eu preciso pra conseguir fazer algumas coisas, saca? Acho que depois de ficando mais velho, e você vai começando a dar mais valor pra estudar e ter base de conhecimento sobre muita coisa, saca? Nossa, total. Tem um outro caso onde isso acontecia, eu não sei como era com vocês, mas na época pré-TDD, quando você não tinha teste unitário para saber se você estava quebrando alguma coisa que você está desenvolvendo. Então meu fluxo chegava ali, a gente quer colocar essa funcionalidade nova. Eu ia lá, começava a mexer onde eu achava que precisava, né, para fazer aquilo funcionar. Mexia, às vezes demorava um tempão, aí ia lá, falava, acho que eu terminei. Aí você ia, testava, normalmente não funcionava. Aí você ia resolvendo os erros, resolvendo, beleza, funcionou. Só que aí você ia começar a mexer no restante do sistema, porque você quebrou um monte de coisa nesse caminho. E aí você ia descobrindo que você quebrou, que você estava mexendo numa parte, mas acabava afetando na outra. Eu lembro até que quando eu li pela primeira vez sobre TDD, isso foi o que mais me empolgou. Eu falei, cara, se eu quebrar uma coisa do outro lado da aplicação, eu vou saber. Que bom, cara. Nossa, cara, demais. O que você me descreveu aí fez lembrar da época da V1, cara. Sim. A sorte era que era Java, então no Java, como é tudo anotado, se usar o Eclipse, se você cagar a assinatura de alguma coisa ou tentar usar alguma coisa da maneira que não dá, não em termos de lógica, né, mas em termos de acessar algo e etc, você não vai conseguir. Então, em linguagem tipada, isso te salva demais, mas eu já sofri com isso em PHP, cara, em fazer umas paradas que, nossa senhora. O Java, ele não deixa você nem... Eu fui escrever um teste esses tempos, essa semana no V1, ele não deixa você nem lançar a exceção que aquela classe não lançar de verdade no teste.
Você quer lançar uma exceção genérica só para ver se você tratou direito lá no seu cat. Se não for uma exceção que pode ser lançada de verdade no rentável sua aplicação, ele não deixa você escrever no teste. Ele fala, mano, troca isso aqui. Uma situação que aconteceu comigo muito engraçada, tu tava lá no começo da carreira, trabalhando em agência, e aí eu falei, comecei a ver um pouco de teste, falei, olha só, comprei um livro de teste, agora eu vou testar tudo e vai ser mó legal. E aí meu chefe virou e falou, tá, mas se você escrever teste por causa disso, você não entregar o seu trabalho e demorar mais tempo, você tá fudido. E aí eu lembro que eu fui inibido, sabe? E no final eu tenho certeza que eu demorei mais, porque eu me fudi mais pra testar tudo aquilo do que se eu tivesse acreditado e feito o teste no começo, sabe? Então, o Renan falou dessa parte do TDD, cara, e eu acho que é muito true, assim, eu acho que tem muita gente aí que ainda hoje olha e fala, putz, cara, mas teste, eu preciso entregar isso aqui rápido e eu não vou ter tempo, sabe? E dependendo do tamanho que tá, talvez isso seja uma verdade. Cara, sei lá, o cara faz uma página, um hot site ali, um negocinho, beleza. Mas dependendo se você tá um sistema um pouco maior, é certeza que se você não fizer o teste, vai doer mais. Até pra você validar depois, você vai perder mais tempo, só que você não percebe, sabe? Cara, demais. E tinha muito essa... Teste tinha muito essa fama antigamente, saca? Eu via muito assim, e eu já vi várias vezes, vários gestores diferentes, e alguns até com background técnico, de virar e falar, então, mas calma aí, cara, teste, você vai perder tempo fazendo teste, você não precisa fazer teste pra isso, a gente só precisa fazer isso aqui funcionar, não precisa fazer teste. E é tipo, cara, mas você quer que eu teste isso aqui? Você quer que eu teste o negócio que eu tô fazendo pra ver se vai funcionar? Você quer que eu homologue? Deixa que o QA pega, né? Tipo, já ouvi muito isso, cara, muito isso. Pra quem estiver ouvindo e não teve contato com testes, e eu incluo nisso TDD, eu sei que é um tópico que não é unânime de todo mundo que gosta de TDD, mas é uma habilidade, é uma prática que eu acho que vale muito a pena você aprender, se familiarizar e estar incorporado no seu dia a dia. Hoje em dia, eu nem penso se eu vou testar ou não vou testar. É assim que eu escrevo código, sabe? Eu escrevo teste, escrevo código e o negócio passa, entendeu? Então, quando isso fica fluente para você, o retorno que você tem de ficar fazendo essas pequenas hipóteses e vendo o feedback disso é animal. Nossa, cara, e assim, a maior dica que eu também dou pra quem é dev e não usa teste, cara, é tipo, cara, usa muito teste. Aqui no catálogo, o core do catálogo, a gente tem os negócios pra rodar teste só em alguns módulos, já no Makefile pronto lá, porque, cara, a gente tem tanto teste, mas tanto teste, que eu tinha feito um negócio, quando ainda programava, que eu fiz um negócio pra automatizar uma parte de gerar dado pra teste do catálogo, tá ligado? Porque a gente tem tanto teste, e tem tanto caso de uso e tanta possibilidade de umas paradas que eu falei, mano, eu vou automatizar isso aqui. E eu automatizei uma parte do teste pra gerar insumo pro teste rodar, tá ligado? E mega funciona até hoje, muito bem, assim. Toda vez que alguém reporta algum problema, é que faz muito tempo que não reporta. Mas quando a gente tava mais no começo da arquitetura e colocou em produção e tava rodando o caso e tal, depois que eu fiz isso, a gente matava bug com balde, assim, sabe? De falarem, cara, entrou um seller que o produto tá cadastrado de ponta cabeça aqui ao avesso, não sei o que lá. A gente pegava o caso, colocava ali, esse negócio fazia funcionar e, puta, era alegria, assim, saca? Então, teste é um bagulho que, cara, te adianta tanto a produtividade que, assim, todo mundo que na minha vida eu já ouvi falar, não, mas isso aí é perda de tempo. Eu, tipo, cara, não, nem um pouco, assim, não acredite nisso, sabe? Vai na linha do que Jesus falou lá e, cara, acredita que o negócio é melhor, porque é melhor mesmo, assim, a vida com testes é mais feliz. E é muito boa essa sensação, né, de quando você consegue corrigir um bug crítico que você demorou pra encontrar e você coloca um teste pra aquele caso e você fala, nunca mais ninguém vai cair nessa. Pode ser que faça um outro bug, mas esse aqui especificamente tá resolvido. O lance da realização, né, de completar algo, né, fala, caramba, mano, resolvi esse problema, né, que a gente como desenvolvedor, cara, a gente quer resolver problema, né, quer que as coisas funcionem, né, e quando funciona ainda mais dessa maneira, sabendo exatamente, eu realmente concordo com o Renan, muito da hora. Sim, e sobre testes ainda, tem você escrever testes sobre uma coisa que já tá feita, e eu vejo muita gente até fazendo isso, que escreve primeiro a função, o método, a classe lá que você tem pra fazer, e depois faz um teste
descobre ela. Mas a satisfação da plenitude do domínio de teste é você fazer o TDD, que é você falar, o que eu preciso fazer? Daí você escreve os testes antes e fala, é isso que eu tenho que resolver. E aí você faz aquilo ali, você programa o resto pra resolver aquilo, daí quando você roda, no final todos os testes passam, cara, é uma satisfação imensa, assim. E tem uma mudança até como que você pensa pra desenvolver, porque ajuda em alguns momentos até se evitar fazer mais coisa do que você precisa, sabe? Porque, tipo, como o negócio passa, dá certo, fala, beleza, chegou no ponto aqui, tá 10, sabe? Não, total, cara, total. Quando eu entrei, eu não sabia escrever teste direito, não. Eu fazia só aquele teste que é acerte true lá, sabe? Tipo, response igual a XPTO e ver se o response gravou certinho. Mas depois de um tempo, quando eu comecei a entender a importância do teste e como escrever um teste direitinho, e aí eu lembro que o dia que me deu o estalo, que eu não fazia TDD, né? Eu fazia todas as paradas, depois ia lá, escrevia o teste, falhava, arrumava o que tinha que arrumar. O dia que me deu o estalo, eu tava fazendo um pair com o Rômulo, um abraço Rômulo aí, e ele falou, vamos fazer aqui primeiro o teste. Aí ele foi lá, teste, should, quebrar se isso aqui der ruim. Aí ele rodou o teste e falou, tá quebrando. Aí ele deixou um while true no terminal que ficava rodando o teste e ficava quebrando toda hora. Aí a gente foi lá no código, implementou a parada que retornava exatamente o que o teste pedia. Na hora que ele deu Ctrl S, tipo, salvou o código, o teste começou a ficar verdinho, começou a passar. E foi ali que eu falei, caralho, mano, o bagulho funciona muito bem. E, tipo, desde esse dia que eu comecei o meu TDD, tipo, eu vou lá, eu leio o card, vejo o que tem que estar no final, o comportamento que a aplicação vai ter que ter no final daquela entrega, faço os cenários de teste e aí eu começo a codar. Eu acho que quando você usa BDD pra descrever a tarefa e TDD pra executar a tarefa, cara, você tá muito bem servido, assim, saca? É muito claro que você tem que entregar. Se você fez o grooming direito, você sabe o que você vai fazer. Se você tem tudo isso planejado, você vai cobrir todos esses erros que a gente falou no episódio todo aqui, de desenvolvimento, né? E, putz, cara, é uma satisfação tão grande. Hoje a gente tá nesse cenário, assim, mas a gente, pra chegar nele, passou por todos os outros cenários que a gente falou ao longo do episódio todo aqui. Eu acho que é um bom link mesmo, porque eu acho que muitas das coisas que a gente falou aqui tem um pouco a ver com a nossa autoconfiança, né? A gente imaginar que não vai dar nada de errado. Você vai lá e faz deploy em produção, edita o arquivo em produção e fala, não, entendi, é só mudar essa linha aqui, é só colocar um ponto e vírgula, né? E você não tem nada ali garantindo que isso realmente vai acontecer, né? Então, quanto mais você vai ganhando experiência, você não vai ficando mais confiante, você vai cada vez se cercando de níveis de segurança, né, de estágios, de processos que você vai pondo para garantir que se você cometer um erro, alguma coisa vai pegar, né? Sim. E, cara, eu vou te falar que talvez quem vai ouvir isso vai achar estranho. Mas, assim, ó, eu não tenho um background nenhum de Data Science. Então, quando eu comecei a estudar essas paradas de Data Science, eu tive todo o meu background de engenharia, de software, saca? Então, eu comecei a aprender melhor quando eu comecei a aplicar coisas de engenharia, saca? E comecei a falar, não, eu vou usar TDD pra resolver, pra começar a descrever como eu tô escrevendo isso aqui. E aí, eu falava, putz, meu problema é esse aqui. Daí eu escrevia lá os testes e beleza. Daí eu preciso estruturar isso aqui e resolver isso aqui. Daí eu começava a fazer o código por trás, que começava a trabalhar com isso. E aí que eu comecei a aprender várias coisas, saca? E as coisas começaram a dar vazão, assim, na minha cabeça. E, puta, eu acho que é curioso, né? Como a gente aplica uma ferramenta que a gente tem e o conhecimento que a gente tem de uma perspectiva ligeiramente diferente pra aprender um negócio que não tem nada a ver com o que a gente sabe, assim. Da hora isso. Realmente faz bastante sentido. E o lance de teste liga vou falar até um 11º, assim, dos 10 tópicos, vou falar um 11º, que é as famosas últimas palavras que o cara costuma falar. Fala, mano, isso aí é um bagulho mó simples, pra que eu vou testar? Dá pra mandar pra produção, não vai dar ruim, não. O cara tá no Scrum Poker e fala, não, cara, isso aí é um P, vai na minha. O negócio era um GG, né, velho? Arrebenta o ambiente. Esse aí eu já fiz várias vezes. Já fiz várias vezes. Frases que todo mundo fala, né? A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu também tô em todas essas redes, LinkedIn, Twitter, Instagram, como BF Gouveia. @RenanIvo em todo lugar. O meu é @PedroBarioto em todo lugar também.
Putz, eu sou muito ruim de rede social, cara. Eu não tenho as redes sociais. Então, quem quiser me procurar, me procura no LinkedIn lá. Thiago Catoto Jesus. Valeu aí, manos. Muito bom, galera. Valeu aí, obrigado. Valeu.